Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso MP Piauí 2018. E nessa aula, como sempre, nós vamos continuar falando sobre o BR Office Writer, programa que a gente vem discorrendo aí em várias aulas, e agora nós vamos falar sobre um botão do BR Office Writer chamado pincel de estilo. Quero que vocês acompanhem comigo, então, passo a passo o uso desse botão. Bem, eu abri aqui o meu BR Office Writer e eu vou digitar aqui 3 textos. Vamos digitar aqui aulas, embaixo cursos, mais embaixo aqui mouse, impressora. Vamos fazer só mais um aqui, livro. Vamos escrever aqui livro. Ok. Agora eu vou selecionar só um desses textos, o texto aulas, e vou mudar algumas de suas formatações. Vou aplicar aqui o negrito, vamos aplicar o itálico. Lembrando que o negrito deixa a fonte mais espessa, o itálico deixa a fonte inclinada, e vamos aplicar também o sublinhado, que coloca uma linha na parte inferior. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu desejo copiar esta mesma formatação, negrito, itálico e sublinhado, que eu apliquei na palavra aulas. Eu gostaria de copiar e aplicar essa formatação em outras palavras, como por exemplo ali na palavra impressora. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a nossa palavra aulas, que tem a formatação negrito, itálico e sublinhado. Vou aplicar um clique a princípio no botão pincel de estilo aqui da barra de ferramentas padrão, observa, cliquei. E agora vou clicar na palavra impressora, cliquei. Percebe o que ele fez? Com o pincel de estilo ele copiou a formatação da palavra aulas, negrito, itálico, sublinhado, e depois que eu cliquei no pincel e cliquei sobre a palavra impressora, ele aplicou essa mesma formatação na palavra impressora, o negrito, o itálico e o sublinhado. Isso porque o botão pincel de estilo, a função dele é copiar a formatação de um texto e aplicar esta mesma formatação em um outro texto. Por isso que nós usamos o botão pincel de estilo. Então, copia a formatação de um texto e aplica essa mesma formatação em outro texto. Bem, eu vou desfazer as operações aqui que eu fiz na palavra impressora. Vamos deixar de novo só a palavra aulas por enquanto com aquela formatação negrito, itálico sublinhado. Vou selecionar de novo a palavra aulas e agora eu vou aplicar um duplo clique no botão pincel de estilo. Em vez de aplicar um clique só, como eu fiz antes, eu vou aplicar um duplo clique. E por que eu vou fazer isso? Porque quando nós aplicamos um duplo clique no botão pincel de estilo, ele aplica a formatação e mantém a ação do pincel para que eu continue aplicando essa mesma formatação em outras posições textuais. Vamos ver na prática então passo a passo. Selecionei a palavra aulas, apliquei um duplo clique no botão pincel de estilo, agora atenção, duplo clique, cliquei sobre a palavra mouse. Ele copiou aquela formatação, mas mantém a ação do pincel e assim eu posso clicar sobre outra palavra, por exemplo, livro, e aí ele aplicou aquela mesma formatação. Posso clicar agora sobre a palavra impressora e ele aplicou aquela formatação negrito, itálico, sublinhado. Isso quer dizer que se o usuário aplicar um duplo clique no botão pincel de estilo, ele aplica a formatação e mantém a ação do pincel para que o usuário aplique essa mesma formatação em outras palavras ou em outras posições textuais. Mas basicamente já sabemos, a função do botão pincel de estilo então é copiar a formatação de um texto e aplicar essa mesma formatação num outro determinado texto que porventura o usuário deseja aplicar essa mesma formatação. Então essa é a nossa função do botão pincel de estilo aqui no BR Office Writer. Ok, pessoal? Mais uma dica importante aí sobre o BR Office. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!